cozinhando e atualizando para vocês o meu caso de trabalhar com alguém que não acredita em Deus sendo cristã. Bora lá pro vídeo. Ó, gente, eu tô fazendo aqui carne moída com pimentão vermelho, um pouquinho de beterraba, coentro, tempero baiano e algum outro temperinho que eu joguei aqui aleatoriamente e sal. Deixei a carne ali e vim aqui sentar pra conversar um pouquinho com vocês. Bom, faz um tempo, né, que eu não gravo atualizações sobre esse caso de estar trabalhando com alguém que não acredita em Deus, sendo que eu sou cristã. Então, assim, gente, não está sendo fácil, vou ser bem sincera, não está sendo fácil. Eu achei que seria mais fácil, eu achei que eu convenceria ele de que Deus é real através de testemunhos, porém, quem convence é o Espírito Santo e a fé é dada por Deus, a fé é dom de Deus, não é dada por obras, não é dada por nada, para que ninguém se vanglorie, mas é dada por Deus, sendo dom de Deus. E se Deus não deu a fé àquela pessoa, o que farei eu? Não tem como eu obrigar alguém a acreditar em Deus, a seguir a Jesus, sendo que o próprio Deus não depositou fé naquela pessoa, ou aquela pessoa não está disposta a deixar Deus depositar fé nele. Então, eu escrevi uma cartinha para ele, uma cartinha a próprio punho mesmo, falando sobre o amor de Jesus, o amor de Deus. Coloquei essa carta na bolsa dele, escondida. Aí ele achou alguns dias depois, eu nem lembrava mais a carta, e ele veio e falou assim: Jennifer, quando foi que Deus escreveu uma carta pra mim? Que eu coloquei de Deus para fulano. E assim, gente, foi engraçado, né? Porque eu falei, não fui eu, mas brincando, né? Óbvio que era eu, só tem eu e ele lá, não tinha como ser qualquer outra pessoa. E ele falou, não, eu sei que é você, é sua letra. E eu falei, não, beleza, foi eu, mas não quero conversar sobre isso. Deixa eu olhar minha carne aqui, só um minutinho. Senão vai queimar. Gente, o cheiro que dá isso aqui tá absurdo. Absurdo. Vou desligar porque eu acho que já está pronto. Enfim, bora lá. Enfim, gente, mesmo eu escrevendo cartinha pra ele, mesmo eu falando sobre o amor de Deus, mesmo eu indicando filmes, aconteceu de que na época que eu escrevi essa carta, né, e falei sobre o filme que se chama Em Defesa de Cristo, ele até zoou, né? Eu falei que ele deu uma gargalhada e tal, falando porque a menina que tava trabalhando com a gente falou, nossa, Deus é Deus mesmo, né, tal. E ele deu uma gargalhada, falou que qualquer um escrevia um livro, falando que aquilo que estava no livro não era verdade, né? Porque o filme, né, resumidamente, é um ateu que tenta provar que Deus não existe. E aí eu falei, é claro que ele não provou nada, porque Deus existe, então não tem como ele provar que Deus não existe. Aí ele falou, mas qualquer um escreve um livro. Enfim, gente, foram várias situações que foram me tirando do sério, porque eu sou um ser humano, eu não sou Jesus Cristo. Então, eu não tenho a maior paciência do mundo, eu não sou a pessoa mais mansa do mundo, eu sou estressada, eu não tenho paciência, pelo contrário. Então, foi muito difícil para mim lidar com algumas piadinhas, lidar com alguns comentários, principalmente quando se trata falando de Deus, né? Então, Jesus falou que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos atacados e eu simplesmente estava esquecendo disso. Então, eu queria, com todas as minhas forças, provar para ele que Deus existe, mas Deus não precisa de advogados. Deus não precisa de advogados. E Deus pode ter uma experiência com ele sozinho. Deus não precisa me usar para isso. Ele não precisa se converter através da minha vida. E eu, como crente, eu queria que ele se convertesse através da minha vida. E talvez eu estivesse sendo um pouco egoísta, né? Agora eu posso ver, depois de mais de um mês. Então, eu acho que eu estava sendo um pouco egoísta. Só que eu pulei essa parte de tentar convencer ele de que Deus existia e passei para uma parte de lavei as minhas mãos. Eu falei sobre Deus, eu falei sobre os testemunhos que aconteceram na minha casa, na minha família, e mesmo assim ele não acreditou, então eu lavo as minhas mãos. E eu também não acho que é esse posicionamento que Deus quer de mim.
entendeu? Então, eu saí de um extremo de tentar convencer ele a todo custo pra não tô nem aí mais, se Deus quiser convencer, Deus convence e eu lavo as minhas mãos. Eu acho que a gente não pode abandonar os perdidos, porque Jesus não abandonou as ovelhas perdidas. Então, a gente também não pode abandonar, a gente não pode esquecer que a pessoa não acredita em Deus e falar assim, não, beleza, se Deus quiser, Deus vai curar ele dos traumas dele, Deus vai fazer o que ele quiser e é isso. E eu não acho que seja assim que tem que acontecer. Então, resumidamente, foi isso que estava acontecendo. Eu passei de vou convencer ele, só sai daqui se virar crente, pra não tô nem aí mais, problema é dele e de Deus, e se Deus quiser, Deus fará, sem a minha ajuda, porque eu já perdi a paciência. Então, eu entrei nesse extremo e pode ser que alguém escute isso e julgue, né? Nossa, esse é um cristão? Eu não quero ser assim, mas, gente, eu sou um ser humano. E eu sou pecadora, e tudo que vem de bom de mim, não vem de mim, vem de Deus. Então, tudo que há em mim é ruim. Esse é a mensagem, assim, sabe? Então, tudo que provém de nós que é bom, vem de Deus. Foi Deus que depositou em nós. Então, toda bondade, toda misericórdia, toda paciência, toda empatia, tudo que é bom não vem de mim, vem de Deus. Então, tudo que é ruim provém de mim. Então, é isso que eu queria falar, eu acho. E eu comecei a tratar ele com um pouco de desprezo, sabe? Eu tô sendo muito honesta aqui com vocês, muito humilde, abrindo meu coração, porque eu me arrependo e eu sei que eu estava errando nisso e pecando nisso, e por muitas vezes eu falei, Deus, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir esse desprezo, eu não quero abrir mão, eu não quero ver ele como alguém perdido e que não tem mais salvação, porque eu sei que tem e eu não quero pensar dessa forma, eu não quero agir dessa forma com ele, eu não quero tratar ele mal só porque ele não quis ouvir o que eu tinha pra falar. Enfim, comecei a orar, falei, Deus, tira esse sentimento do meu coração porque eu não aguento mais. Gente, realmente eu comecei a me sentir mal, sabe? A pensar assim, não tô nem aí mais, não tô nem aí mais. Já que ele quer ficar zombando da minha fé, do meu Deus, o problema é dele. E não é assim, sabe? É isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente olhe pro mundo e fale, vixe, tá perdido, deixa perdido mesmo. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para pregar sobre o reino dele, para falar sobre o reino dele. Mesmo que nós sejamos perseguidos, assim como Cristo foi e os profetas foram também. Então todos eles foram perseguidos, mas eles não desistiram de falar da palavra de Deus, porque aquilo era um mandamento de Jesus. Então Jesus falou, ide pregai o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas, não aquelas pessoas que já acreditam um pouco em Deus, mas a todas as pessoas. Aos satanistas, não sei se pode falar isso aqui, aos, eu não sei como falo, candomblerianos, umbandistas, enfim, a todas as pessoas. Então, não é pra gente pregar o evangelho somente para quem tem a mesma fé que a gente, porque isso não faria sentido. Jesus falou que ele veio para os perdidos, né? Ele não veio para os que já estavam salvos, ele veio para os perdidos, para salvar os perdidos. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós precisamos pregar, mesmo que não queiram nos escutar, entendeu? E por um momento eu fiquei com esse sentimento de que eu desisti, de que eu não queria mais falar, de que eu não queria mais pregar para ele. Porém, aí entra um outro tópico que seria a gente também prega com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos e no nosso dia a dia, não somente com palavras, mas como nós agimos, como nós tratamos as pessoas. E, como eu falei, eu comecei a tratar ele um pouco mal, com um pouco de desprezo, sabe? Sem querer conversar muito. E eu vejo que talvez eu só tenha afastado ele, né? Com esse comportamento. E eu me arrependo, já pedi perdão pra Deus e agora eu tô tentando ser diferente, né? Porque eu fui chamada para pregar o evangelho de Cristo, o evangelho de um Cristo que morreu por mim e morreu por ele. Ele morreu só por mim, ele morreu por ele também. Então eu tenho a obrigação de falar sobre isso e de me comportar e de tratar as pessoas da melhor forma possível para que elas vejam Cristo em mim.
não somente conheçam Cristo pelo que eu falo, mas pela forma que eu ajo. Então, tratar as pessoas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paciência, elas vão olhar e falar, realmente, eu vejo Cristo em você. Então, não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil você tratar bem alguém que tá te desprezando ou tratar bem alguém que tá zombando de você, zombando da sua fé, zombando do seu Deus. Mas Jesus não disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E é isso, nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus, ele não morreu e está morto, ele ressuscitou. Ele venceu a própria morte para nos salvar, salvar aqueles que estão perdidos. Talvez as pessoas só não saibam disso ainda, mas quando você experimenta desse amor, fica impossível você deixar de acreditar, fica impossível você fugir para outro caminho. Você pode até tentar, mas você não consegue, porque o Espírito Santo fala no seu coração e te traz de volta, né? Aquele amor que é redentor, aquele amor que cura, aquele amor que restaura, aquele amor que liberta. Então é isso, gente. Já tô aqui com a minha comidinha pronta. O arrozinho. Já bati um papinho com vocês. Espero que através da minha vida vocês tenham aprendido alguma coisa, né? O que não fazer. Espero que vocês tenham aprendido como não se comportar quando alguém vier perseguir vocês e maltratar vocês. Enfim, é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e dar um like nesse vídeo para mais. Beijos.